Bom, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter o nosso terceiro módulo, né? Terceira unidade, aliás, do nosso módulo, terceiro módulo da disciplina de manutenção de periféricos. Hoje a gente sai um pouco daquela fase da parte específica de manutenção do microcomputador no geral, como dos drivers, né? De configurações, de ferramental, de ferramentas, e aqui a gente entra um pouquinho, embora que não tão profundo, mas o suficiente para vocês entenderem a parte de princípios de eletricidade básica, de eletrônica básica, para que vocês entendam, quando precisarem, né, na manutenção de um computador, entender o tipo de defeito ou o que está acontecendo, com medições até aparentemente difíceis, mas que são, na verdade, muito simples. Então, hoje, a gente vai tratar especificamente de os conceitos de eletrônica e eletricidade básica e falar um pouco sobre fontes chaveadas, tá? Hoje, a introdução sobre fontes chaveadas, mas aí eu já quero mostrar para vocês no AVA, que eu já deixei, eu vou mostrar aqui do matutino, mas é o mesmo para o matutino e vespertino, que eu já deixei para vocês um exercício que é a nossa última atividade avaliativa, né? Que é o quê? Ó? Vocês, não sei se vocês conseguem ler aqui, eu vou aumentar um pouquinho. Ó. Então, após essa aula de hoje, o próximo passo para concluir aqui com êxito, eu quero que vocês pesquisem o suficiente para responder essas três perguntas aqui. Ó. O que é uma fonte chaveada? Como é que funciona uma fonte chaveada? E cite 3 exemplos de equipamentos de informática que utilizam fontes chaveadas. Hoje a gente vai ver o início disso, aí eu quero que vocês façam a pesquisa e mandem os vídeos, né, até a próxima segunda-feira, e na próxima segunda-feira a gente vai discutir sobre os vídeos que vocês mandaram e fazer a nossa última aula explicando mais profundamente a fonte chaveada. Hoje vai ser só uma introdução. Então, a primeira coisa, para quem estiver assistindo via computador ou mesmo via celular, tá? Eu queria que vocês acessassem o site www, aqui, ó, como está escrito aqui, ó, tinkercad.com. Todos tiveram a oportunidade de ver o vídeo lá e já fazerem primeiro login nele, entrarem com suas senhas? Quem sim, diz sim no chat, quem não, diz não. E o resto, pessoal? Cadê o resto do pessoal? Então, ó, façam o seguinte, quem ainda não foi, acesse agora, ou seja no celular ou no computador, vá lá nesse site aqui, ó, Tinker, né? Tinker, cad.com. E lá vocês podem logar com sua conta Gmail, tá? A própria conta do Google. Desculpa, é verdade, vou apresentar agora a minha tela, perdão. Eu estou apontando para a minha tela aqui e vou copiar o link aqui, tá? Desculpa. O link é esse, tá? Vocês agora conseguem ver minha tela, né? Ó. Aí, ó, tinkercad.com. Então, eu quero que vocês venham aqui, ó, acessem o site, né, Tinkercad. E aí vocês vão ver que, no meu caso aqui, ele já vai entrar logado, tá? Mas eu vou sair daqui, deixa eu sair para a gente entrar juntos, assim. Ó. Aí ele, como é que ele pede, né? Ele pede para você se inscrever ou entrar. Então você pode clicar aqui, ó, em entrar e dizer que você vai entrar com o seu usuário do Gmail, do Google, né? Então, ó, entrar com o usuário Gmail. Se você já está logado, provavelmente vocês já estão logados, né? Eu vou botar o meu do IFRA aqui, ó.
Então você acaba já acessando. Eu, como já acessei, já tenho um conteúdozinho aqui para mim que eu fiz, né, da outra vez. Mas aí é importante que vocês façam o primeiro acesso e vão dando uma olhada nele, tá? Então eu quero que quem for acessando e conseguindo acessar, vai escrevendo no chat já assim, consegui, já estou acessado, porque eu vou precisar que vocês vão ver eu fazendo, mas eu queria que vocês fossem acompanhando juntos. Beleza, beleza. Maravilha. Aí vão escrevendo, pessoal, quem conseguiu direitinho já acessar. Pronto, ó. Então a primeira coisa, vocês veem que o Tinkercad, ó, ele permite você fazer, ó, desde um projeto 3D, tá vendo? Ó, criar um design, criar blocos de código, que esse é novo, a gente hoje não vai ver isso, porque é mais da parte de bloco de códigos de programação, né? Então a gente não vai fazer isso. E tem depois lições. Lições eu vou. Se hoje a gente conseguir fazer o conteúdo 100% da aula, eu abro aqui, faço uma lição, mas vai ter que todo mundo conectar aqui junto com a minha conta, a conta de vocês, ligando que vocês são meus alunos, tá? Aí a gente vê como faz isso, porque eu também não fiz nada, a primeira vez também. Mas cliquem aqui em circuitos, ó, circuits, né? Circuitos. E aí vocês vão ver que para vocês eu acho que vai aparecer um exemplo, apenas um de exemplo. E quando tiver, então, ó, clicado em circuitos, ó, circuitos, né? Vem aqui e bota criar novo circuito. Viu, Cass? Tem que apertar lá depois em circuits, tá? Primeiro em circuits. Porque senão esse primeiro editar aí é para editar coisas em 3D, tá? Pronto, todo mundo conseguiu. Vamos me responder no chat, ó. Todo mundo conseguiu aparecer essa tela onde começa pelo resistor, o LED, o botão, potenciômetro, capacitor, interruptor. Se vocês conseguirem chegar nessa tela aqui, me fala aí no chat agora. Sim, consegui. Beleza, né? Então, agora, a primeira coisa, eu vou relembrar um pouquinho para vocês. A primeira coisa na aula de física de vocês tiveram, eu acho que em física, normalmente é física 3, né? Que pode ser que, eu não sei na grade de vocês se foi no primeiro, no segundo ano ou se foi nesse ano, mas ele fala a respeito de eletricidade. Então lá, ele ensinou para vocês, ele mostrou para vocês circuitos resistivos e capacitivos, com certeza, talvez circuitos indutivos. Mas normalmente resistivos e capacitivos, pelo menos, é o normal quando explica carga, Coulomb, né? Então, esse eu tenho certeza que vocês viram algumas coisas. Então, olha só. O que é esse componente resistor? Quando você traz ele para cá. Eu vou iniciar aqui deixando ele com a resistência de 1 kΩ, tá? Mas esse componente ele foi desenvolvido na eletricidade por duas funções. A primeira delas é para resistir, por isso que o nome dele é resistor, é resistir à passagem de corrente elétrica. Então, eu posso abrir para vocês aqui, por exemplo, um memezinho para você brincar aqui, né? Do resistor. Deixa eu ver se ele mostra aqui o que normalmente é. Vamos ver se ele aparece, mas não apareceu de primeiro não. Mas basicamente assim, a piada é que o resistor, ele é como se fosse o camarada apertando o cano que você está tentando passar por dentro. Então, ele bota um cinturão ali, aperta bem muito. Ele é o resistor, ele vai tentar controlar o camarada que está passando, que é o ampere, né? O ampere é a unidade de corrente. Então, essa oposição à passagem de corrente, ela vai definir
também o valor, normalmente, da corrente que circula em um circuito. Então, eu vou, primeiramente, pegar somente os componentes, mas daqui a pouco a gente vai pegar uma plaquinha, tá? Para a gente entender como é que funciona a corrente elétrica. Então, a primeira coisa, ó, se vocês quiserem virar o componente para ficar de um jeito mais interessante, você pode vir aqui, ó, aí você vai sair virando o componente, tá? Eu vou virar porque eu quero botar essa bateria para cá. Então, ó, clicou, arrastou, eu tenho aqui, ó, uma bateria de 9 volts, tá? O nome dela tá 1, se quiser você pode botar o nome aqui, bateria. Eu não vou botar nomes aqui, para mim tanto faz. E aí, para fazer medições, a gente vai lá no final e vai pegar esse componente aqui, ó, no último aqui, chamado multímetro. Tá? Toda medição em multímetro, ó, eu vou deixar aqui para medir a primeira coisa, amperagem. Tá? Mudei ele aqui para o Azinho, eu podia ter clicado no botão simplesmente, mas então você vindo aqui também, você muda. Então, deixei ele para fazer uma medição de amperagem. E aqui agora eu tenho como fazer uma ligação de um circuito mais básico possível da eletrônica. Então, observem que eu vou ligar aqui, ó, o positivo da minha bateria, tá? Com o negativo do meu multímetro. Vou ligar também o positivo do multímetro aqui com o terminal do resistor. Por quê? Porque eu falo terminal e não positivo. Porque o resistor ele não tem polaridade, tá? Então, ó, vou ligar ele aqui, ó. Então, ó, observem que agora a gente tem um circuito ligado com um instrumento de medição, o resistor e a bateria. Então, ao fazer essa ligação simples, essa é a ligação quando você bota uma bateria, uma pilha, qualquer coisa em um equipamento eletrônico. A diferença é que o equipamento eletrônico não tem um multímetro, né? Mas você pode entender seu equipamento eletrônico todinho como um grande resistor, como uma carga. Então, é isso que vai acontecer quando você, né, ligar o seu aparelho eletrônico. Então, olha só, eu tenho 9 volts e vou aplicar, lembra no valor do meu resistor, que é de 1 kΩ? Então, vejam uma coisa, se o resistor ele é um componente que se opõe à passagem de corrente, se ele é um componente que se opõe à passagem de corrente, o que é que vai acontecer? Quanto maior é a resistência do meu resistor, menor é a corrente que consegue passar. Então, a gente diz que quando uma coisa cresce, né, e a outra grandeza diminui, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. E é isso que se descobriu na eletrônica, né, na eletricidade, lá atrás, lá bem antigamente, quando houve a criação da primeira bateria e dos fenômenos para entender como é que funcionava a corrente elétrica. Então, observem que se a resistência cresce e a corrente diminui, isso quer dizer que numa equação simples, matemática, você teria, deixa eu pegar aqui você tem como grandeza inversamente proporcional aquela que está no seu denominador, né? E não no numerador. E aquela que cresce proporcional, ou seja, se eu aplicar mais tensão de 9 volts, eu aplicar 10, 12, eu sei que a corrente, caso a resistência se mantenha a mesma, a corrente tende a elevar. Então, se eu botar 220, a corrente é maior. Se eu botar 9 volts, ela é menor. Então, nesse numerador direto, a gente tem, então, que a equação, tá certo, da resistência a corrente é igual à tensão que está sendo aplicada dividido pela corrente. Eu vou mostrar ela aqui. Vocês vierem no YouTube aqui, ó, e botar assim, ó, fórmula da corrente elétrica. Então, primeiro que vai aparecer aqui, ó, é essa formulazinha aqui, ó. Tá vendo, ó?
que corrente é igual a tensão dividido pela resistência. É muito provável que o professor de física mostrou esses conceitos para vocês, eu estou passando mais rápido por isso, a não ser que vocês me digam aí no chat, disser, olha, não sei nem do que está falando, mas eu creio que vocês tenham visto isso. Comentem aí. Beleza, então já vimos, está tranquilo, né? Então, observem que aqui, ó, no funcionamento do Tinkercad, quando eu disser aqui, ó, iniciar simulação, ele então vai me mostrar aqui, ó, quase menos, né, quase 9 miliamperes. Por quê? Porque 9 dividido por 1000 é igual a 0,009, né? Que é a mesma coisa de 9 mili. Quando vocês lembram também nas grandezas, provavelmente vocês viram com física ou com matemática, as grandezas, né? A transformação de escalas de grandeza. Então, ó, aqui a única diferença que a gente pode fazer para inverter o sinal é inverter os fios, tá? Então, para não ficar menos 9 miliamperes, é somente eu pegar aqui, ó, e trocar aqui, ó, por exemplo. Deixa eu parar o circuito primeiro, né? E vou pegar aqui e inverter. Então, agora fica 9. Aí você pode me dizer, mas professor, se eu tenho 9 volts aqui na bateria, tenho 1 kΩ, né, na resistência, por que ele não está 9 cravadinho? Bom, o próprio equipamento, o próprio multímetro, ele, embora que seja muito pequenininha essa resistência, né, quando ele está na forma de amperímetro, na forma de medir amperes, mas existe uma resistência teórica aqui, e prática também, né, óbvio, que é por isso que a tensão, que a corrente aqui não dá exatamente 9 miliamperes, tá? Mas a gente pode, por aproximação, considerar como se fosse 9 miliamperes. Então, a partir daqui, da explicação do resistor, eu vou só mostrar para vocês, lembrar que se eu duplicar, então, a resistência, né? Então, vou pegar aqui e vou colocar de novo aqui mais um resistor. Então, olha só o que é que acontece se eu pegar, ligar em série esses dois resistores e agora os dois resistores têm exatamente o mesmo valor, 1 kΩ. 1 kΩ também. Então, ó, se eu ligar de novo, eu tenho agora uma queda, né, uma diminuição da corrente para a metade. Por quê? Porque quando eu coloco resistores em série, em termos de circuito, é a mesma coisa de eu somar a resistência dos dois. Então, esses dois resistores, eles equivalem a um resistor imaginário de 2 kΩ. Por quê? Porque eles estão em série. E como eles são, então, 9 dividido por 2, 4,5, né? Como é 9 dividido por 2.000, 4,5 miliamperes. Então, essa é uma ligação em série de resistores, tá? De resistência. Até aqui, novidade? Ou isso é novidade para vocês? Tranquilo, né? Não é novidade. Então, olha só. Tranquilo. Então, ó, vou pegar aqui agora e vou ligar, né? Vou desligar aqui de novo a simulação e vou ligar ele em paralelo. Então, a gente pega aqui, ó, agora e liga. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais bonitinho o circuito. Bom, assim tá bom. Então, olha só agora. Agora eu peguei os resistores, tá? E coloquei eles em paralelo. Bom, resistores em paralelo,
tá? Existe uma equação especial. Então, ó, é só vir no Google aí, resistores em paralelo. Então, o que é que vai acontecer? Opa, acho que mais uma pessoa entrou. Então, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Essa equação aqui, ó, que mostra aqui, ó, que a resistência equivalente é igual a o resistor 1 vezes o resistor 2 dividido pelo resistor 1 mais o resistor 2. Tá? Então, o equivalente aqui é a dizer o quê? Ó? Que é R1 vezes 1 dividido por 1 mais 1. Nesse caso, 1 vezes 1 é 1, dividido por 1 mais 1 vai ser uma resistência equivalente a metade, tá? Mas prestem atenção porque essa equação ela é um produto dividido por uma soma, tá? Não quer dizer que vai ser sempre a metade, não. Ela vai ser o equivalente aqui, né? Dessa equação sempre para o número de resistores que for. Se forem 3, é 1 vezes 1 vezes 1 dividido por 3. Mas se os resistores tiverem valores diferentes, vocês vão observar que ao multiplicar as resistências, eu estou fazendo, na verdade, não é uma média, não é uma divisão, mas um mínimo múltiplo comum, tá? Entre os resistores. E isso é o que acontece na natureza dele, na prática, tá? Então, a resistência equivalente sempre vai ser menor do que a menor das resistências. Por isso que é o mínimo, mínimo múltiplo, não, perdão, é o mínimo divisor comum, né? Mínimo divisor comum desse. Então, olha só o que é que acontece quando eu coloco aqui, né? Já que caiu a resistência pela metade, porque eu coloquei 2 em paralelo, então, obviamente, ó, quase 18, né? A corrente dobra, tá? Então, isso aqui são os circuitos de ligação série e paralelo de um resistor. Aí, o que é que eu não vou me aprofundar mais, mas vocês vão ver que existem N ligações que você pode fazer botando série mais paralelo, fazendo vários tipos de ligação, e aí vocês vão ter que fazer sempre simplificações de circuito com resistores de 2 em 2 ou de 3 em 3, até que vocês consigam fazer as somas de séries ou os cálculos de paralelo e depois os de série dos circuitos, para que vocês saibam a resistência completa para entender qual é o cálculo final da corrente, tá? Então, sobre o resistor, eu quero falar mais algumas coisas, como por exemplo, professor, por que, que o resistor ele tem? Vocês viram lá em física o aspecto em relação a esse cálculo, né? Eu não sei se o professor chegou a mostrar características físicas de eletrônica ou como identificar um resistor. Então, eu vou fazer isso agora, tá? Então, olha só, se você vier aqui também, estou passando tudo no Google, pessoal, porque é o local onde você acha tudo, todas as coisas da vida hoje em dia, né? Então fica mais fácil para vocês pesquisarem assim. Então, olha só, se vocês colocarem, né, tabela de cores e resistores, vocês vão ver que vai aparecer, ó, essa tabela aqui com todas as cores, né, uma tabela colorida aqui, indicando os valores dos resistores. Então, você pode pegar qualquer uma delas, porque todas elas vão convergir para a mesma coisa. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar, deixa eu ver se essa aqui o tamanho dela é bom. Pronto, vou abrir ela aqui no. Opa, foi do Pinterest. Deixa eu pegar uma outra tabela aqui. Pronto, vou tentar ampliar aqui para ver se melhora um pouquinho a imagem. Basicamente, ó,
que é que vocês observam? Lembra lá, ó, que ele tem essas cores aqui, ó. Essas cores, normalmente, como é que a gente lê? A gente vê o ponto onde você tem um dourado ou um prateado. Esse ponto vai ser o último algarismo, tá? A última letra. E o outro ponto vai ser a primeira, segunda e terceira. Então, olha só. Então, ó, onde tiver no dourado, né, ou dourado ou preto, é a parte final, é a tolerância de precisão do resistor. Vou falar sobre isso já já. Mas aqui, as três primeiras cores, ó, elas falam a respeito de números. E os números estão codificados da seguinte forma. É o primeiro número, segundo número e, normalmente, o multiplicador, tá? Então, a primeira faixa aqui, ó, é um algoritmo, a segunda é um algoritmo. Em alguns casos, como nesses resistores aqui, ó, que é de precisão de 1%, você tem até um até um terceiro algarismo, tá? Mas o normal dos resistores aqui é esse primeiro aqui, ó, com precisão de 10%. Então, ele tem aqui, ó, nesse caso dele, a terceira faixa é o fator multiplicador. Quando é no de precisão, é a quarta, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui, ó, esse primeiro resistor aqui, que tem uma cor verde, ó. Então, o primeiro algoritmo dele é 5, tá vendo, ó? Por quê? Porque a primeira faixa dele é verde. Então, você vem aqui e vê que o primeiro número é 5. Então, olhe para o verde e pense no 5. A segunda cor dele é azul. Então, se é azul, para a segunda faixa é 6. Então, eu já sei que ele é 5, 6. A faixa de multiplicador é amarela. Então, eu vou lá na faixa de multiplicador e vejo que é vezes 10 quilo-ohms, né? Então, fica 5, 6, 56, vezes 10 quilo-ohms. Ou seja, eu tenho, então, ó, 560 quilo-ohms. Como é prateada a minha cor aqui, ó, é 10%. No nosso exemplo do Tinkercad, tá? Eu vou fazer só um experimento aqui no Tinkercad para mostrar para vocês se ele vai mudar ou não de cor para representar, tá? Mas tá vendo que a faixinha dele aqui, ao invés de ser prateada, é dourada? Quando é dourado, ó, na tabela, significa que a precisão é de 5%, tá? Então ele pode ter dessa resistência que ele está dizendo o valor dele, ele pode ter uma variação de mais 5 ou menos 5% nessa resistência quando ele foi fabricado, tá? Se vocês pegarem qualquer outra cor, aí vocês têm as faixas de precisão aqui, ó. Quando é marrom é 1%, vermelho 2%, verde 0,5%, azul 25%, cinza 0,05%, é muito preciso, tá? Então, normalmente, o resistor que a gente vai ver é esse daqui de cima, ó, na prática, tá? Os de precisão existem? Existem. São muito aplicados, esses que são azulzinho ou verdinho? Não, nem sempre. Mas principalmente para algo que existia até mais nos equipamentos eletrônicos antigos da década de 80 e 90. Hoje existe? Existe. Existe mercado para tudo ainda. Mas o normal é que hoje em dia, até mesmo os SMDs que fogem a esse código de cores, eles sejam resistores com alguma tolerância de precisão, tá? Então, vamos aqui no circuito do Tinkercad. Então, vamos colocar o valor desse resistor. Então, eu vou colocar 560 quilo-ohms. Vocês viram que ele mudou exatamente para a cor que está lá, ó? Verde, azul, amarelo e agora é o dourado, que é 5%. E que a gente alterou automaticamente a corrente, ó. Só que aqui, ó, eu vou colocar, ó, de novo o mesmo valor, tá? 560. Olhem como a corrente diminuiu bastante, né? Por quê? Porque agora eu tenho, na verdade, aqui lá a gente estava com um resistor de meio, né? Meio quilo-ohm, de 500 ohms. Agora eu tenho, ó, vamos lá, 56 dividido por 2, né? 56, não, perdão. 560 dividido por 2
né, que vai dar 200 e, vamos lá, 225 mais 15, 240, né? Oh, não, perdão, e dá 295, né? E então é por isso que a corrente ela sai da faixa do mili e vai para o micro, tá? Então ele cai mais uma casa, né? Mais uma casa não, perdão, mais quase duas casas aqui, né? Descendo para correntes de microampere. Então, ó, se você fizer essa modificação, você vai ver que as cores aqui vão acompanhar, tá? No padrão ele traz 1 kΩ, mas você pode fazer a mudança para o código de cores real dos componentes que existem, né? E você pode comprá-los no mercado e aí ele vai se adaptar aqui às cores corretas. Então, sobre o resistor é isso. A única coisa que eu queria mostrar para vocês é que na maioria das vezes nas placas de computador nós temos o que a gente chama de resistores SMD, tá? Então, que são esses aqui com outro código de cor, que na verdade não é um código de cor, né? Todos são pretos, na verdade, mas eles, quando são 5%, eles têm 3 dígitos. E aí, ó, o primeiro dígito é o 1 mesmo, o segundo é o 0, e o outro aqui é o fator multiplicador. Estão vendo? Então, da mesma coisa vai existir, ó. Vai existir, ó, aqueles que são resistores maiorzinhos, né, com 4 dígitos, é porque são de precisão, e os de 3 dígitos é que são os de 5%. Então, vocês vão ver numa variedade como isso aqui dentro das placas. O detalhe é que esses resistores são muito pequenos, normalmente, tá, pessoal? Eles são, às vezes, aqui um quarto ou um oitavo do tamanho desse resistor aqui. Até agora, dúvidas aqui? Jean, mas você está tentando no notebook ou não? Jean, Tô tentando no celular, professor. No celular. no celular, mas ele dá alguma mensagem? Não, eu consegui fazer o cadastro, né? Mas aí eu não consegui acessar essa telinha aí pra fazer as coisas, não. Não, não, essa telinha, ó, tem um botão do lado, talvez apareça um menu do lado quando é no celular, aí você tem que clicar em circuits, tá? Eu cliquei em circuito, mas não apareceu nada também. Nem apareceu a telinha branca, não? Não, não apareceu não. Tá, Mas depois eu vou tentar mais tarde entrar de novo no PC. tá. No PC é melhor. Mas funciona no celular, tá? Mas realmente é lógico que no PC é mais fácil, né? O celular ele funciona, mas realmente ele não ele não nasceu para o celular, né? Ele funciona, mas não funciona tão bem. Bom, eu vou falar um pouquinho de capacitores, porque afinal de contas, os computadores têm muitos capacitores, né? Se vocês quiserem, ó, vocês podem. Aqui a gente tem os tipos de blocos, né? Ó, componentes básicos, todos. Aí tem componentes do Arduino, ó, que são as placas da Arduino, que vocês podem aqui, ó, jogar código, inclusive, ó. Tá vendo? Ó? Que é porque não existe código, né? Mas você poderia jogar um código seu para dentro do Arduino, ó. Tá vendo? Ó? E você pode aqui, ó, também pegar aqui, ó, de microbit, tá, ó, que é uma placa de gestos, né, também, ó, acender luz, é um microcontrolador também, pequenininho. Deixa eu ver o que tem mais. Acho que já tem circuitos montados também, prontos. São bem simples, né, somente, ó, com bateria e LED, bateria e microfone aqui. E você tem aqui, ó, todos os componentes, né, possíveis. Você tem eles aqui sendo mostrados, tá? Vamos botar o básico de novo, né? E aqui, ó, se você digitar, então, capacitores,
Ele mostra aqui os dois tipos de capacitor. O capacitor, primeiro, o cerâmico normal, né? Que a gente tá, o que é o mais simples, mas eu vou puxar aqui o capacitor eletrolítico, tá? Capacitor eletrolítico, ele vai ter uma característica diferente dos outros dois, que é uma polaridade. Ele vai ter o ponto positivo e o ponto negativo, tá? Então, ó, quando você clicar nas perninhas dele, você vai ver, ó, negativo e positivo. Deixa eu ver se eu tenho aqui osciloscópio, provavelmente não, né? Mas vamos ver. Ah, tenho sim, ó. Tem um osciloscópio. Então eu posso trazer uma tela de osciloscópio para medir, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar, vou abrir esse circuito e vou colocar um capacitor com o positivo aqui, ó, no final do resistor. Opa. E o negativo. Opa. Aqui, ó. Só que também eu vou pegar aqui, ó, e vou medir a tensão no osciloscópio em cima dos resistores, tá? Então eu botei o amperímetro através, né, um multímetro, na verdade, para medir a corrente que está passando, e vou pegar aqui, ó, o osciloscópio para poder fazer uma medição aqui de carga, né? Porque o que é um capacitor? O capacitor, minha gente, ele é um componente que mede, na verdade, que mede não, né? Que permite a carga de tensão e nos seus terminais. Então, por exemplo, no final do tempo dele de carga, ele vai ter os 9 volts todinho aqui dentro e vai abrir o circuito. Por quê? Porque ele vai ficar acumulado aqui. Mas no começo, assim que é ligado o circuito, o capacitor, ele funciona como se fosse um fio. Por quê? Porque ele puxa a carga todinha pelos fios que estão, né, através dos elétrons que estão nos fios, nos componentes, para ele. Até que, durante um tempo, ele faz isso e depois ele abre porque ele se torna carregado. Então, ele finalmente para a circulação de corrente elétrica no circuito. Vamos ver se com essa escala aqui de milissegundos eu consigo fazer a medição no osciloscópio. Tá? Vou deixar um pouquinho mais para baixo, só para a gente ver na tela. Então, ó, tá vendo o que aconteceu aqui? Ó? A corrente zerou. Deixa eu só ver aqui se eu colocar aqui em segundo, se ele diminuiu aqui. Vocês viram que ele botou bem baixo, né? Vou dar uma pausa aqui, ó. Vou carregar de novo. Então, vejam. Oi? Aqui tem que ser em milissegundos mesmo. Então, ó, observem, dê uma olhada na corrente aqui e no gráfico que vai aparecer na tela. Então, ó, viu que a corrente apareceu bem rápido e depois já virou. Essa curva aqui, ó, é o tempo que foi dele para carregar. Então, a tensão se torna zero. No começo, ela tem a tensão total, né, da bateria, aquele gráfico lá, vocês veem, começa lá em cima, aí ele dá uma curva para baixo até zerar, que é o tempo de carga do capacitor. Eu vou pegar, vou parar um pouquinho, vou só fazer uma medição aqui, ó. Vou diminuir aqui para microsegundos, que aí a gente vai conseguir acompanhar mais lentamente aqui na tela, né? Então, ó, tá vendo, ó? Aí tá caindo a tensão, ó. Caiu, tá? É lógico que nesse tipo de imagem, né, fica até ruim da gente notar, por quê? Porque ela vai caindo de uma vez, já que está tão grande o gráfico. Então, vou só
melhorar aqui o gráfico, então vou passar para milissegundos. Só que tentar colocar aqui, ó, em termos de 1 segundo. Medição. Isso. É isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Então, ó, vocês viram que começou a corrente, zerou já, por quê? Porque já carregou. Aí aparece o gráfico. Ele vem na tensão máxima, depois a tensão cai. Então, essa é a função de um capacitor, tá? É de armazenar tensão. Só pedir uma pausa aqui bem rapidinho, pessoal, para fechar minha porta. Muito bem. Então, ó, a partir daí, a gente tem algumas coisas interessantes. Quando a gente tem dois capacitores em série, assim, um ali ligado no outro, eu vou utilizar. Se lembra aquela equação do resistor para fazer o cálculo? Só que eu uso a equação do paralelo, na verdade, quando eles estão em série. Por quê? Porque a série deles faz uma divisão de carga. Carrega primeiro num, carrega no outro também. É simultâneo, na verdade, mas é a mesma coisa de eu estar diminuindo ali a capacitância, tá? Então, quando eu tenho os capacitores em série, ou seja, um atrás do outro, a fórmula é aquela mesma do paralelo do resistor, só que eu substituo os R de resistência por capacitância. Já quando eu quero aumentar a capacitância, eu coloco os capacitores em paralelo. Por quê? Porque ele vai dar mais área de superfície, né? Somando as áreas de superfície de um e de outro. Então é por isso que ele aumenta a capacitância. Então eu somo as capacitâncias quando os capacitores estiverem assim, em paralelo, e quando eles estiverem retinhos, em série um com o outro, eu faço aquela mesma fórmula lá de divisão. Tá? Aqui, ó, é importante eu trazer para vocês aqui, ó, o que é uma fonte, né, ou um gerador de função. Então aqui você vai poder gerar sinais, tá, com esse componente aqui. Então de repente você quer colocar um sinal de uma senoide ou um sinal quadrado dentro de um circuito, é isso aqui que você vai fazer, né? Você vai colocar. Então, por exemplo, se eu for substituir aqui minha bateria, ó, deletar minha bateria, e for substituir agora aqui, por exemplo, opa, então eu peguei aqui, ó, e agora eu vou aqui configurar minha fonte, né? Então, deixa eu só ver aqui. Olha só, eu estou gerando aqui, ó, 1 kHz, 5 volts e, né, em um lado e no outro 2,5 volts. E eu estou fazendo a medição aqui no osciloscópio, né? Prestem atenção que, peraí, eu estou, na verdade, eu estou achando que eu estou com um ponto morto aqui no meu circuito. Tô. Mas tudo bem, vou deletar ele aqui e vou ligar direto aqui para a gente ficar só no osciloscópio. Então, ó, o osciloscópio ele está medindo diretamente nos resistores, eu tenho um capacitor e agora, quando ligar, eu estou aplicando um sinal, né? Então, ó, eu estou medindo a tensão, vamos colocar em senoide, né? Que vai passar aqui, ó,
com 1 kHz, tá? Então, deixa eu só ver um pouquinho aqui a escala que eu estou aqui. Milissegundos. Então, ó, vocês estão vendo que ele está medindo aqui, ó, o que está acontecendo do sinal quadrado, né? Que hora carrega e hora descarrega esse capacitor. Por isso que ele está medindo aqui no resistor, né? Então, ó, conforme eu coloco um sinal e ele entra na parte positiva, ele carrega o capacitor. Quando ele coloca em zero, descarrega o capacitor. É por isso que ele, de tempos em tempos, vai ficar oscilando, tá? Então, essa é uma das formas de ligar. Eu poderia também eliminar, se eu quisesse ver o sinal diretamente, né, no osciloscópio, eu posso colocar paralelamente, sem interferência do capacitor, para enxergar no osciloscópio o sinal quadrado direto. Como é 1 kHz, eu tenho que baixar aqui, ó. Fechou? Oi? Fechou? Aperte segurança, passagem. Calma. Eu tô tendo dificuldade para fazer isso pelo celular. Né? Assim mesmo, só tem como fazer pelo computador? Não, tem pelo celular, eu sei que funciona, mas muito ruim, né? Tem que ter paciência no celular. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu estou gravando a aula e aquilo que eu vou pedir lá, que eu vou pedir aqui de exercício não, né, de atividade, ele é para vocês fazerem uma pesquisa e apresentarem, tá? Então vocês não vão usar diretamente o desenho do circuito. Eu vou usar ele mostrando para vocês aqui, que é para vocês terem uma noção de como utilizar o equipamento, né? Quando vocês chegarem em um laboratório em algum momento, na prática. Mas quanto à atividade, pelo menos a atividade ela vai ser você pesquisar na internet, tá bom? É porque como seria essa aula se não tivéssemos na Covid, se tivéssemos presencialmente? A gente iria lá... Tá bom, professor, entendi. Entendeu? Porque a gente iria lá para o laboratório para ter essa aula prática lá com um osciloscópio, com a fonte mesmo, entendeu? Com os resistores, com os componentes, mostrando para vocês os componentes. Como a única opção que a gente tem é online, nesse momento, e até mesmo no começo do ano que vem, eu trouxe esse laboratório virtual aqui, que ele simula direitinho aqui tudo aquilo que vocês precisam. Funciona no celular? Muito ruim, mas funciona. Agora é muito ruim. Melhor é no computador mesmo. Tá? Então, olha só. Então, essa fonte aqui, ó, você pode alterar o sinal, ó, e a onda, ela vai se alterar. Tá vendo? Isso aqui é uma onda senoidal, aqui é uma onda quadrada, que a gente chama, né? E aqui é uma onda, alguns chamam triangular, outros serrote, mas vamos chamar de triangular, né? Então, esse tipo de sinal, o computador, por exemplo, essa linha quadrada aqui, ó, ela está presente no computador em todo momento, principalmente no clock do computador. Não tem quando a gente diz que é 3,8 GHz o computador? É um clock desse aqui, que está indo do 0 aos 5 volts, ou do 0 ao 3,3 volts, e aí vai depender, tá? De cada
placa de computador lá, em que trecho ela está utilizando. Então, dentro dos componentes aqui, ó, além de resistor e capacitor, a gente tem também os semicondutores básicos, tá? Por exemplo, o diodo, o transistor, deixa eu achar um transistor aqui, ó, transistor NPN, tá vendo? Que aqui, pessoal, aí isso aqui eu queria mostrar para vocês também, ó. A placa de ensaio, existe a pequena e a grande, mas vocês podem montar o componente na vida real, né? Vocês podem montar o componente aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, quando você monta o componente aqui na placa, assim, na vida real, a gente pode fazer no laboratório assim também, tá? Montando a placa, ao invés de montar eles soltos, assim. Então, quando você liga aqui, ó, você poderia colocar um LED aqui, ó, junto com o resistor. Ó, resistor aqui. Um LED aqui, ó. E aí colocaria lá os 5 volts aqui, ó. Vou tirar um pouquinho a parte desse circuito aqui. E você poderia ligar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tá ligado aqui, ó, pela placa da protoboard, ó. Tá vendo? E ele tá ligado aqui ao negativo, a parte negativa, que é opa. Vou só virar o componente aqui. Só fazer um teste, provavelmente ele não vai acender aqui. Tá. Então, ó. Só uma questão de inverter, ó, pessoal. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó. Eu liguei, ó, o positivo no LED, ó, no anodo do LED, ó. Por quê? Porque ele me diz aqui que é o anodo, que é o lado positivo. E o resistor, ó, ele tá ligado aqui, ó, no cátodo, que é o lado negativo, né, do resistor, tá ligado no resistor e o resistor tá ligado no negativo da fonte. Observem que essa fonte, ela tá dando um sinal quadrado, né? Mas ele está parecendo que está aceso a todo momento o LED, né? Na verdade, ó, se eu pegar aqui, ó, e diminuir a frequência, eu vou começar a ver o LED piscar, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu diminuí a frequência daquela onda quadrada, que antes estava sendo 1000 vezes por segundo, que ele subia de 0 a 1, agora eu botei para ser 1 vez por segundo. E aí, conforme a gente aumenta um pouquinho, ó, para 10, ele agora, ó, 10 vezes por segundo, o meu olho aqui já acha que está ligado direto. Vamos tentar botar 5. Ó, 2. Ó como fica mais um pouquinho mais rápido, ó. Tá vendo? 4, ó, já fica bem mais rápido piscando, ó. E a partir daí de 10, de 24, 25 vezes, 10, 30, 250 vezes, eu já observo como se estivesse aceso. Mas, na verdade, esse LED ele está apagando e acendendo, tá, pessoal? Várias vezes. Então, bom, diodo. Diodo, ele é um componente, tá? Ele é um semicondutor. E esse componente, ele simplesmente, ele conduz somente de um lado. Ele também, ó, tem tá vendo, uma catódica e uma anódica, né? Um anodo e um catodo. Por quê? Porque ele é feito de um cristal, tá? De silício, né? Mesmo a areia de praia ali de silício, ela é feita de uma forma com as impurezas para que ele fique com um lado
positivo e um lado negativo. E qual é a característica específica dele? É que ele tem uma tensão que a gente chama, quando você liga uma tensão positiva aqui em cima né, a contraparte negativa aqui embaixo, e você até 0,7 volts para diodos de silício, você não induz corrente elétrica. Então você vai aumentando, mas você vê que o circuito não parte, ele não funciona. Quando você tem a partir de, né, de uma tensão aí, a partir de 0,7 volts, ele conduz a corrente nesse sentido, daqui para cá. Então, a única coisa que você vai fazer é ter que subtrair os 0,7 volts dele, né, para fazer o cálculo de corrente do circuito. Mas ele é um componente interessante por isso, porque ele é capaz de conduzir de um lado. E quando eu não quero que de nenhuma forma que uma corrente volte por aqui, no caso de um raio ou alguma coisa, eu posso colocar o diodo ligando ele no sentido negativo, como se ele tivesse invertido, porque isso faz com que, se uma corrente tentar vir ao contrário, ela nunca passa por causa do diodo, porque ele vai impedir. Tá? Então, na prática, por exemplo, você pode fazer esse circuito aqui. Ó. Pegar um resistor desse aqui, vou ligar o diodo aqui, ó. Liguei o diodo aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu só tenho nossa bateria. Vou pegar o amperímetro de novo. Tá bom. E vou utilizar esse aqui mesmo. Percebam o seguinte, ó. Eu vou colocar ligado aqui, né, ó. Para medir aqui, eu quero medir corrente. Amperagem, tá? O Azinho. Vou colocar aqui, ó, na saída do gerador. E vou ligar aqui, ó. Opa. No resistor. Então, olhem só uma coisa interessante. Tá, pessoal? Quando eu ligar esse circuito, tá? Bom, eu tenho um sinal quadrado, né? Então, ó, observem que esse sinal quadrado, ele está ora aparecendo, ora desaparecendo, né? Então, ora ele vai, ora ele volta, ora ele fica positivo, ora ele volta. Observem que as tensões que estão aqui, elas estão bem acima do 0,7 volts, né? Então, eu vou pegar primeiro, desligar, zerar uma tensão todinha aqui. Bom, botar isso aqui que é o suficiente. Vocês já observem, ó, que ele parou aqui, ó. Independente aqui, ó. Aí eu estou compensando com a outra tensão. Tá vendo que eu cheguei próximo de zero? Então ele agora aqui está fazendo de novo porque eu compensei com a outra tensão. Observem que se eu for fazendo a divisão de tensão, vocês observam que chegou um momento que ele zerou, ó, que ele não conta mais. Por quê? Porque na divisão aqui, ó, de corrente, já que ele está dividindo corrente, ó, com os resistores e tensão por consequência, ele não consegue mais sustentar o 0,7 volts aqui, ó. Tá vendo? Na divisão dessa tensão aqui, né? Então, o que é que vai acontecer?
tá? Basicamente, eu tenho aqui que se ele não consegue sustentar essa tensão, ele não consegue conduzir corrente em cima do diodo. Então, o diodo ele vai servir para isso, para que você não consiga partir corrente aqui, caso a tensão dele não seja admitida, né? Olha só que eu vou subir aqui, ó. Só um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? A gente vai achar um limite aqui que é dado pela fonte, ó. Mas vai chegar um ponto em que eu vou achar uma tensão, ó. Que aqui, ó. Tá vendo que parece ser abaixo de 1.6 ou 1.5? Que zera. Ele não sustenta mais o 0.7 volts. Tá? Então, são essas coisas que vão acontecer com o diodo. Tá? O transistor, ele é o componente fundamental para a computação e para a eletrônica. Para a computação, por quê? Porque, primeiro, tudo que vocês têm praticamente de circuitos dentro do microprocessador, né, dentro das memórias, de tudo, ele tem alguma base ou no transistor ou, se dependendo de que, alguma tecnologia também capacitiva. Mas normalmente é de transistores, tá? São semicondutores que são feitos, né, com milhões, às vezes bilhões, né, de transistores para formar todos os circuitos que a gente precisa para guardar, armazenar 0 ou 5 volts, por exemplo, 3.3 volts, 1.6 volts, vai depender do processador, quanto ele trabalha. Então, como é que funciona o transistor? O transistor ele funciona como se fossem 2 diodos, tá, conduzindo. Então, você precisa também, na mesma base dele, que é a base de baixo, conduzir pelo menos 0,7 volts. Quando você atinge isso, ele então conduz. E quando você diminui de 0,7 volts, no caso dos diodos comuns, né, ele para de conduzir. Então, ele é, mais do que o diodo, ele é como se fosse uma torneira ali. Eu regulo a quantidade de corrente ou a presença, a passagem de corrente, de tensão naquele circuito ou não. É por isso que ele é um circuito que a gente chama de um circuito chaveador, ou um circuito que faz chave, né? Eu vou só mostrar a vocês o símbolo dele, né? Mas olha aqui, ó. Então, olhem só. Vou pegar essa imagem aqui, ó. O que é que acontece? Aqui, ó, eu tenho, né, o coletor desse transistor, tá? Que ele coleta tensão, energia da fonte que vai ter aqui em cima, mesmo que tenha um resistor e tudo, é como se a fonte estivesse vindo para cá. Eu tenho a minha base, tá? Que é onde eu vou aplicar essa tensão aqui, ó, que daqui para cá tem que ter 0,7 volts para eu poder ativar a corrente aqui. E, finalmente, eu tenho aqui embaixo, ó, o ED emissor. Então, eu coleto a corrente, de acordo com o meu controle de base, para fazer o circuito armar, né, o circuito fluir, eu vou lá e emito essa tensão de cima que foi coletada para baixo. Então, é como se isso aqui fosse uma... Pensem numa torneirinha, né? Eu tenho a parte lá onde eu regulo a torneira, né, onde eu abro a torneira, e aqui eu tenho um cano passando, que vai deixar fluir essa corrente elétrica, essa água. Pensem assim. Então, é através do circuito de um transistor que são feitas todas as conexões, normalmente, né, na maioria das vezes, de um circuito integrado, de um processador, num circuito eletrônico, digital. Tá? Só que a diferença é que, normalmente, os circuitos que são utilizados são transistores ou CMOS. E aí tem esse símbolo, mas o efeito é o mesmo. Aí ele tem aqui o gate, que é o portão, que faz
parecido àquele efeito lá que eu estava mostrando, tá? E os pontos de condução. Então, ele é um pouquinho diferente, né? O FET ou MOSFET, mas é o mesmo funcionamento de positivo para negativo, você armando e desarmando para que passe a corrente elétrica e assim permita que o circuito abra ou feche, em positivo ou negativo. Então, normalmente, são circuitos com FET, MOSFET ou tecnologias TTL que são utilizados, na verdade, não esses aqui, mas esse aqui é a simbologia básica para você entender como funciona, né? E aí vocês podem pesquisar mais vídeos de como funcionam os circuitos integrados e também os circuitos de semicondutores na eletrônica, tá? Aqui vocês vão ter outros componentes, como, por exemplo, LED e RGB, ou seja, é um LED que você combinando, né? Red, vermelho, green, blue, né? Verde e azul, vocês conseguem ligar qualquer cor nesse LED aqui, tá? Você vai depender aí de quanto de tensão aqui, ou de tempo de tensão você vai aplicar em cada uma das perninhas dele aqui. Deixa eu ver o que mais que... Bom, e aí você pode ter nos seus circuitos os interruptores, tá? Você pode trazer interruptores para ligar uma faixa a outra e aí apertar e fazê-los funcionar. Interruptor de liga e desliga, como esse daqui, ó, tá? Na hora que você inicia um circuito, uma simulação, ó, você pode ligar e passar de um lado para o outro. Tá vendo? Ó? Então, estamos chegando já às 3 horas. Lógico, essa aula ela nem tinha a intenção de explicar tudo da eletrônica básica para vocês. É mais uma visão do instrumental, né? De você entender o que é um pouquinho um multímetro, tá? Existem fontes que são externas também. Existe osciloscópio. Existem os semicondutores, os resistores, LEDs, as fontes de energia, como bateria de 9 volts. Existe essa plaquinha aqui, que ele tem esse nome esquisito aqui, ó, placa de ensaio pequena, mas normalmente a gente chama dessa placa de protoboard ou breadboard, tá? Também em inglês, mas normalmente protoboard no Brasil a gente chama ela mais de protoboard, que é para a gente construir protocircuitos aqui, né? E aí, quando esse circuito a gente consegue o funcionamento dele, aí sim a gente parte para desenvolver uma plaquinha como essa. Depois de ele funcionar em laboratório aqui primeiro, né, no laboratório de casa da gente aqui, aí sim a gente passa para o projeto de imprimir uma placa. Bom, qual é o próximo passo que eu quero mostrar em circuito para vocês, tá? Existem componentes chamados, deixa eu ver se a gente acha aqui, reguladores de tensão. Então, ó, tá vendo que aqui eu tenho um LM7805 ou um de 3.3 volts aqui, ó, também é utilizado muito nos computadores. Bom, esse regulador, ele pega uma faixa de tensão de entrada e regula, ou aí vai explicar um pouquinho o nome, né, da fonte chaveada, ele chaveia para que a saída ali seja constante em 5 volts, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui também na internet de pessoas que já fizeram, não fui eu que fiz, tá? É um modelo que eu estou pegando daqui online. Então, por exemplo, se você pegar aqui e botar Tinkercad e colocar aqui, ó, fonte chaveada, oi, vocês estão me escutando? Ah, tá. Sei que tinha perdido a internet aqui, porque para mim o navegador aqui deu alguma coisa de... Tá sim, professor. Tá, né? Deixa eu só dar um voltar aqui e ver o que é que houve. O navegador. Então, vocês veem que tem aqui, ó,
outras pessoas. O bacana do Tinkercad é que vocês têm outras pessoas que fazem exemplos, tá? Ó. Então, eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, que é, aí ele abre aqui no meu Tinkercad, ó, ele abriu aqui, ó, desse camarada aqui, ó, Michael Martins, né, ó, ou Michael Martins, como seja. Ele fez uma fonte básica, né, muito elementar, tá? É muito básica essa fonte, uma fonte chaveada. Então, olha só, observem que eu vou colocar essa chave aqui, essa fonte aqui, ó. Ele bota aqui, ó, copiar e usar. Vamos lá para copiar e usar a fonte aqui dele. Então, eu posso vir no Tinkercad, ó, e usar um circuito já pronto que alguém já fez. Então, ele pegou um gerador daquele, ó, colocou a ligação, né, ó, ele fez a ligação de energia do gerador, ó, e você pode ver a configuração, botou uma tensão de 14,4 volts, uma corrente de até 9 amperes, não colocou o nome, mas ligou aqui, ó, no positivo e no negativo da breadboard, né, da protoboard. Aqui ele colocou 2 multímetros medindo tensão, ó, V, e ele ligou aqui porque são desconectados, tá? Não quer dizer que você ligou aqui a tensão da fonte, que lá em cima vai ter também não, positivo e negativo. Você tem que fazer as ligações, porque embaixo não é ligado com a parte de cima. Então ele fez a ligação aqui, ó, colocou 2 interruptores para ligar o circuito, ó, tá? Então ele está ligando, ó, o positivo com a entrada aqui, ó, de tensão do regulador de 5 volts, e aqui tem capacitores, que é para estabilizar também quaisquer interferência, né, como a gente viu lá, e aqui ele ligou, ó, uma carga para um LED na saída, ó, da tensão, e aí vamos ver o circuito, então ele tem uma carga para um lado e uma carga para o outro. Então ele fez basicamente uma fonte chaveada, né, ó, com 2 saídas, que eu venho aqui, ligo e testo a fonte. Então vamos lá para a simulação básica desse circuito dele. Então olhem só, repare que na hora da ligação, por causa dos capacitores, eu tenho uma variação de corrente, vou ligar e desligar de novo, ó. Ele dá uma, quer até o capacitor se carregar, ó. Mas beleza, eu tenho 14 volts, tá ligada a minha fonte, né, ela tá vendo aqui, ó, amperes também, né, quanto que eu estou fornecendo de amperes, por enquanto nada, porque não há ligação de circuito. Então, vou fazer a abertura do primeiro lado da fonte chaveada. Abri o primeiro fonte, ó, 5 volts, e está saindo 17 miliamperes. Por quê? Por causa da configuração do circuito com os resistores na carga. Então, ó, se eu vier aqui, por exemplo, e tirar esse resistor aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou tirar ele para fora aqui, ó. Desconectei da breadboard, né? Tá vendo? Vou ligar de novo o circuito. Tá tudo zerado. Vou ligar, ó. Eu tenho a saída, mas tenho 0 de corrente. Por quê? Porque o resistor, ó, ele não tá mais consumindo, né? Sendo a carga dessa tensão. Então, vou voltar lá, desligar de novo, voltar o resistor para onde ele estava. Pronto. Então, vou ligar de novo. Então, liguei, ó, 17 miliamperes e acendeu o LED. Então, sei que voltei para o lugar certinho. Primeiro que eu estava vendo a linha de circuito, né? Mas porque também ligou aqui o LED, tudo direitinho de circuito. Observem que, por enquanto, eu tenho fechado, né, os 5 volts aqui, ó. Vou abrir também a segunda fonte, ó. A segunda fonte eu também tenho a mesma condição, do mesmo resistor de carga e o LED, ó. Estão ligados aqui, ó. E aqui de novo, ó, 5 volts, agora eu tenho 34 miliamperes. 17 de um e 17 do outro circuito. Então, esse circuito, eu ligo um lado, ligo o outro da fonte,
a tensão de entrada se mantém a mesma, se mantém 14 volts. Lógico, aumentou a corrente de saída agora dessa fonte, porque ela está alimentando duas saídas, né? A partir da minha ligação aqui. Porém, observe uma coisa que eu vou fazer agora. O princípio do circuito de fonte chaveada é manter a estabilidade de saída da fonte. Então, ela vai ter que manter, obrigatoriamente, esses 5 volts, independente do que eu faça aqui na entrada. Então, ó, tá vendo? Ó? Quando eu dou uma mexida aqui, aumenta a tensão, ele dá até uma alteradinha de corrente aqui, ó, porque eu estou mexendo na tensão da fonte. Mas, ó, 34 miliamperes, continua a saída e cravado aqui nos 5 volts. Então, ó, independente da tensão, vou voltar lá para os 14. Ele mantém, ó, mantém a minha saída estável, tá vendo? Independente dessa entrada aqui ter tido variações. Então, essa é a estabilização que é preciso nos computadores, nos circuitos eletrônicos mais delicados, né? Que vocês vão lidar na vida de vocês e que vão ter fontes reguladas, fontes chaveadas, tá? Separadas em circuitos como essa, que podem ser ligados e desligados independentemente e independente da tensão de entrada que vocês coloquem. Ainda assim, eu digo para vocês que, normalmente, essas fontes elas são calculadas para uma referência de entrada. Você não pode também aumentar para 1000 aqui, pode ser que, de repente, até... Aqui, tá, como é ideal, né, o circuito poderia até acontecer. Mas aqui, lógico, vai acabar queimando o circuito, tá? Mas eu vou mostrar outro lado para vocês. Ó. A fonte, ela consegue chavear por um tempo também, mas desde que eu garanta tensão suficiente para que ela tenha conexão. Se eu botar tensão menor, o que é que tem que acontecer? E aí é o chaveamento. Ela tem que sair de 5 para 0 direto, ela tem que cair, morrer. Não pode fazer essa variação ser 2,5, 3 volts, porque isso corre o risco de queimar circuito. Então, vamos estressar para baixo agora, vamos diminuir essa tensão abaixo de 10 volts. Ó, estou chegando a 9. Tá mantendo. Tá vendo? Isso é algo indesejado. E ela fez, né? Por quê? Porque essa fonte é simples. Ela não deveria fazer isso. Ela deveria agora cortar e zerar a tensão de saída. Porque, como é muito simples esse circuito, ele não tem proteções aqui, né? O suficiente para que isso aqui não acontecesse, tá? Até que eu chego ao ponto aqui, ó. A proteção só aconteceu. Vamos ver quando é que acontece a proteção. Isso é mal, tá? Numa fonte chaveada dessa. Era para ele fazer uma caída abrupta, sabe? Não deixar isso acontecer. Mas tudo bem, ó. Vocês veem, ó, que eu estou garantindo 5 volts, tá vendo? Ó? Mesmo quando a tensão que é colocada para os dois, ó, é menor, né, do que a tensão que daria 10 volts ali se fosse dividir por 2. Mas é lógico que como ela está em paralelo aqui, basta que a tensão seja maior do que os 5 volts para que essa fonte segure, né, regule para 5 volts. Então, essa é a função aí de uma fonte chaveada. Lógico, eu expliquei com introdução de uma forma muito simples, porque eu quero que vocês façam um trabalho muito mais específico do que essa explicação simples que eu dei, pessoal. Então, eu vou lá e vou voltar no AVA agora, para a gente ler o que eu quero especificamente. E aí a gente vai fazer o resto dessa aula lá na próxima segunda-feira, tá? Então, após assistir essa web aula, o próximo passo é elaborar um vídeo mínimo, de no mínimo 3 minutos, através do YouTube, que responda o que é, então, uma fonte chaveada, através da pesquisa de vocês, como funciona uma fonte chaveada. Eu ali fiz o comecinho da introdução, e cite 3 exemplos de equipamentos de informática que utilizam fontes chaveadas. Já falei que o próprio computador ele utiliza, peguem esse exemplo, não tem problema, mas vejam outros exemplos aí de fonte chaveada. Oi?
Tá bom. Bom, vocês conseguiram ouvir minha explicação direitinho no vídeo? Eu vi ali 2 frames por segundo, mas não sei se foi da minha apresentação, foi? Hein, Jefferson? Ah, beleza. O osciloscópio? Não, é o osciloscópio. Ah, tá, não, ele é lento mesmo, aquele ali, tá? Mas é só você configurar direitinho ali. Eu configurei aquilo ali na doida ali, né? Do 10, o 100 milissegundos. Mas só voltando nele um pouquinho, a escala que ele dá aqui, ó, em milissegundos, é o tempo de medição que você está fazendo valer cada divisãozinha dessa aqui, ó. Então, quando ele bota aqui 1 milissegundo, eu estou transformando cada quadrado desse inteiro aqui, ó, em 1 milissegundo. Se eu colocar como ele vem no padrão 100, né? Opa, deixa eu dar um stop aqui na simulação. Ó. 100, ele já vai colocar, cada quadradinho desse vai valer 100 milissegundos. Sempre na horizontal é o tempo e a tensão é na vertical, tá? Então, quando eu estou falando em milissegundos é nesse eixo, quando eu estou falando em tensão é nesse eixo. Então, agora, pessoal, dúvidas? Quer fazer o vídeo em dupla ou o que é que vocês preferem? Porque para mim, para corrigir, no final é mais fácil se for em dupla. Beleza, então faça em dupla, porque fica menos vídeo. Pronto, pode fazer em dupla, até trio, se vocês quiserem, mas faça em dupla que é melhor. Tá bom? Se quiser fazer em trio, não tem problema também, não. Dúvidas aí, pessoal? O que é que eu queria que vocês fizessem? Eu botei aquele vídeo de como utilizar ali simples, mas eu queria que vocês dessem uma olhada e pesquisar, para que, além do vídeo de vocês, para que na próxima aula a gente converse mais, e aí sim, como vocês vão ter pesquisado, aí a gente vai mais a fundo no que é o funcionamento ideal e de uma fonte chaveada, tá? Como é que ela funciona no computador, por que a gente precisa dessa precisão de tensões para que ela não queime nenhum circuito. Essa já é mais ou menos a resposta. Mas tranquilo aí, então, pessoal. Quais são as dúvidas de vocês nesse momento? Se pronuncie, pelo amor de Deus, para depois não ter dúvida depois. Tá tudo tranquilo? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Então, podemos terminar, então, nossa aula de hoje. É isso que eu tinha para apresentar. Fechou, então, pessoal. Um abraço para todos vocês. Estudem direitinho aí. Essa é a última semana dos estudos, dos esforços. Vamos passar aí direitinho nas matérias e até próxima segunda, então. Tá bom? Um abraço aí para todos vocês.